Todos nós que para o Senhor Jesus, amém, amados? Glória a Deus, aleluia. Amados, abra o santo livro, por gentileza, no Evangelho Eterno, Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas. Vamos à nossa escola bíblica, que Deus abençoe a cada um dos irmãos, os irmãos conectados também sejam abençoados, em nome de Jesus. Depois, meu irmão, eles conseguem trocar essa versão, colocar na... Deixa eu ver qual que está a minha aqui. ARC. Lucas 10, 25 e 26. Todos, amém? Diz assim então a palavra do Senhor. E eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando e dizendo: Mestre, o que farei para herdar a vida eterna? E ele lhe disse: que está escrito na lei? Como leis? É sobre isso que a gente vai pensar dentro desse assunto aqui, onde iremos passar o nosso estado eternal, a eternidade. Pode se assentar, amado em nome de Jesus Cristo. Amados, certo doutor da lei, a Bíblia não dá nome a ele, mas fala acerca da sua função, do seu ofício. Ele era um doutor da lei, um mestre da lei. E a Bíblia diz, revela, Lucas, inspirado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo mostra para Lucas a intenção do doutor da lei. A intenção dele para ter um diálogo com Jesus não é de fato o interesse pela vida eterna. Lucas, sendo revelado pelo Espírito, diz que ele chega até Jesus tentando-o. Ele queria pegar Cristo numa falha, num equívoco, num erro teológico, doutrinário, e num erro gravíssimo, soteriológico, sobre a salvação. E ele pergunta para Cristo, ele sendo doutor, ele sendo mestre, ele diz: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Pergunta, né, amado? Pergunta. E aí eu lhes pergunto também: qual é um dos pilares da nossa fé? Qual é um dos pilares? Há outros. O principal deles é que a salvação, ela só vem por meio de quem? Jesus Cristo, não é isso? Atos 16, 31. O carcereiro quer tirar a sua própria vida, o carcereiro quer atentar contra a sua própria vida, e Paulo e Silas diz: não faça tal coisa. Ele diz: o que eu faço? É Jesus Cristo. Aí ele diz: crer no Senhor Jesus Cristo e será salvo, tu e a tua casa. Então é crer em Cristo. Esse é o pilar fundamental da nossa fé. Agora, há um outro pilar fundamental da nossa fé, amado. Qual é? Qual é, Bíblia? Qual seria esse pilar? Além da salvação, única e exclusivamente por meio de Cristo. Amar a Deus? Dá um chute aí, Bíblia. Pode chutar, sem medo de errar. Qual seria? Qual, Renatinho? Seria um pilar da nossa fé. 1, 2. 1, 2. Que? Alguém falou aí? Então você sabe, fala. A vida eterna. Sim, a salvação leva à vida eterna. Mas há um pilar, amado, teológico, que nos leva à vida eterna. E é um pilar não só do cristianismo. Os próprios judeus já tinham essa mentalidade. E Cristo e as Escrituras corroboram para esse entendimento teológico. E a gente deve entender e saber isso dentro de nós com uma clareza. Como a água que vou botar aqui para me beber daqui a pouco. Hã? Palavra. Oi? Pela graça somos salvos, não é isso. Esse é o pilar. Mas é um outro, a fé. Hã?
O arrebatamento é outra doutrina. Tem a ver, mas não é isso. Oi? Também, ela falou, mas também não é isso. Qual, Fabi? Olha para cá, vê se vocês conseguem enxergar. Eu não tipo aquele professor que bota também que a resposta é de maneira subliminar. Fiz muitas perguntas aqui, né? Fiz muitas perguntas. Onde iremos passar a eternidade? Ou o nosso estado eternal, porque eu queria escrever isso, mas não dá. Onde iremos passar o nosso estado eternal? No céu ou na terra? Já pararam para pensar nisso, mano? Já parou para pensar, gente? Aonde iremos passar, Rogério? O nosso estado, preste atenção, o nosso estado eternal. Você falou sobre a volta de Jesus, não foi, meu irmão? Quando Cristo voltar, aí eu quero que vocês descubram. Quando Cristo voltar, vai acontecer o quê? O arrebatamento. Mas antes do arrebatamento, o que acontece? Não, milênio é depois. Oi? Mas é um outro termo. Um outro termo. Perseguição. Perseguição é antes disso tudo. Separação. É um outro termo, não necessariamente. Separação tem a ver com morte, né? Mas é um outro termo ligado à glorificação. Tem o arrebatamento. Antes do arrebatamento. Corpos transformados. Mas também não é esse termo. É isso, mas não é esse termo. Irmãos, oi? Glorificado, ele falou ali, mas não é esse termo. Dois, amados. Dois. Pilares fundamentais da nossa fé. É a ressurreição. Amém ou não? É a ressurreição. Entendam isso para nunca mais esquecer. 2. O primeiro, a salvação, porque sem a salvação por meio de Cristo, não há vida eterna. Ele queria isso, não foi isso que a gente leu? O que eu faço para herdar a vida eterna? O que eu faço para ter isso? Para conseguir isso? E além de conseguir, aonde vamos passar? Na próxima aula a gente vai aprender sobre o inferno, a doutrina do inferno. Há um equívoco muito grande acerca do inferno também. E acredito que vocês possam ser equivocados acerca disso. Acredito que talvez a maioria, ou quase todos. Ou quase todos. Esse pilar é a ressurreição. Esse é um dos pilares principais da nossa fé. Abra comigo em 1 Coríntios 15. Olha o que a Bíblia diz, amado. Se não houver a ressurreição, olha o que a nossa fé é. 1 Coríntios 15, 13. Leia para mim, Marcelo, por favor, é um bom som, amado, nos ajuda. Isso. Até o 17, depois você pula para o 20. 1 Coríntios 15, 13. E se não há ressurreição de mortos, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação, e também é vã a nossa fé. Ponto. Só me dá um parecer, só dentro desse texto aí, dentro do que você entendeu do que a Bíblia está dizendo. Que a base principal da nossa fé é a ressurreição de Cristo. E se isso não acontecer, Se isso não aconteceu, é isso aí, não aconteceu. Porque ele fala a partir de Cristo, que ele é a primícia disso. se ele não ressuscitou, O que acontece? é vã a nossa pregação, é vã a nossa fé. Irmãos, a ressurreição é tão importante. Se isso não houver acontecido, se a tumba não ficasse vazia, se a cruz, se Cristo não vencesse a cruz, nada, absolutamente nada na fé cristã faria sentido. Nada. Pregação, culto, união, ágape, nada. Abençoar, congregar, ter comunhão, ajudar, nada faria sentido, nada.
Absolutamente nada. Então a ressurreição é importantíssimo para o nosso entendimento cristão. Devemos entender sobre a ressurreição. Devemos amar e estudar sobre a ressurreição. Devemos ansiar a ressurreição. Senão nada faz sentido. Continuando. 16. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Mas agora, Cristo ressuscitou dos mortos, e foi feita as primícias dos que dormem. Amém. E foi feita a primícia dos que dormem. Então, ele é o primeiro que venceu a morte para nunca mais morrer. Sim ou não? Porque Elias ressuscitou o filho da viúva de Serepta, não foi isso? Mas o garoto voltou a morrer? Morreu. O garoto voltou a morrer. Eliseu, após a sua morte, lançaram um soldado na sepultura dele, aonde foi depositado seu corpo. O corpo morto do soldado caiu sobre, possivelmente, os ossos, o corpo do profeta Eliseu, e ele voltou à vida, mas ele também voltou a morrer. Oi? Lázaro morreu. Jesus Cristo falou: eu vou ressuscitar. O que Marta falou? Vê como é que eles tinham a mentalidade de vida eterna? Ela falou: eu sei, ele há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Então a ressurreição fala da escatologia, do fundamento dos últimos tempos. Então onde a gente vai passar a nossa eternidade? No céu ou na terra? Aonde no céu? Para mim, pelo que eu vi aqui, os textos que eu estava estudando, Mateus 5:5, o Senhor fala que os mansos herdarão a terra. Quando a gente estava estudando sobre o passo a passo, né, da volta do Senhor, sim, os mortos ressuscitam, os que estiverem vivos terão um corpo glorificado, subirão aos ares para encontrar o Senhor no céu. No céu não, nos ares. E após isso, o Senhor ele traz a igreja para passar um milênio na terra. E lá em Apocalipse 20, 21, está escrito que ele viu descer do céu a nova Jerusalém para a terra. Muito bom. Então, pelo que eu vi, parece que é na terra. Aí Jesus Cristo ele fala assim, ó, na questão de Lázaro que estava morto há 4 dias. Quando Marta fala isso para ele. Quando Marta fala isso, ela está falando assim: eu entendo de escatologia, gente, e eu acredito nisso. Mas a questão que ela queria era da ressurreição daquele exato momento. Vocês lembram qual é a resposta de Jesus para ela? Depois que ela fala isso: eu sei, ele há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Aí ele fala algo para ela, interessante. Vocês lembram? É a frase célebre dele de todo aquele capítulo. Eu vou falar, vocês vão lembrar, só o início. Eu sou... Fala alto. Igual pentecostal, aleluia. Eu sou... E a... Por que ele disse ressurreição e vida? Hã? Porque ele não vai voltar a morrer. Mas por que ele disse vida também? Porque Lázaro ressuscitou, mas depois morreu. Então por que ele disse vida? Ressuscitar para nunca mais morrer. Lázaro morreu, mas Lázaro estava morto. Quando ela fala isso para ele, eu sei que ele há de ressuscitar na ressurreição do último dia, e a resposta de Jesus é: eu sou a ressurreição e a vida. Sim, eu sou o que dá a vida eterna para nunca mais morrer, mas eu sou aquele que produz vida para aquilo que está morto agora. Como quem diz: eu sei que ele vai ressuscitar, porque sou eu que vou fazer isso, mas eu vou trazer a vida agora, Marta.
É isso que ele queria dizer. Eu sou a vida para o momento que eu quero. E ele trouxe a vida. Tanto que quando ele chama só o quê? Ele chama pelo nome. Lázaro. Porque se ele não chama pelo nome, o que poderia acontecer? Entende? Então a ressurreição, amados, é um pilar fundamental. João 6,38 em diante diz assim, ó, Jesus Cristo disse: porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade daquele que me enviou é esta: que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que eu ressuscite no último dia. Porquanto a vontade daquele que me enviou é esta: e todo aquele que vê o Filho. Vocês viram? Eu não vi, vocês viram? Mas o texto não acaba aqui. Todo aquele que vê o Filho e crê nele. Você creu? Amém ou não? Amém. Amém. Tem a vida eterna. Quem crer nele tem a vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. É Cristo que nos ressuscitará no último dia. O último dia. Então a ressurreição é fundamental. Vamos lá em 1 Tessalonicenses 4. A partir do versículo 14. Diz assim: porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem. Interessante, né? Paulo, quando ele escreve falando da morte de Jesus, ele utiliza a palavra dura, que é a morte. Ele diz assim: porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem. Mas o que ele queria dizer é da morte. Então ele utiliza uma palavra mais suave para aqueles que creem em Jesus. Dormem. Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, os que estão mortos. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados, juntamente com eles, nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Então grave isso, nunca mais esqueça. A ressurreição é um dos pilares fundamental da nossa fé. Agora eu lhes pergunto: a ressurreição do quê? Do quê? Hã? Do quê? Do nosso corpo. Amém ou não? Do nosso corpo. Por isso que Deus leva muito a sério a questão do tratamento nosso com o nosso corpo. Porque esse corpo, ele vai ser ressuscitado, glorificado, imortalizado. Não haverá mais corruptibilidade nesse corpo nosso. Cansaço, febre, dor, enfermidade, doenças, limitações, qualquer sorte de fraqueza que o nosso corpo tem, a glorificação tirará isso. Porque a ressurreição vai ser a ressurreição dos nossos corpos. Isso é seríssimo. Fala, Luiz. Quando Jesus ressuscita, aí muitos dos discípulos não reconhecem. Muitos reconhecem pelo partido do pão, outros pelo jeito dele falar. A mudança do corpo é muito radical. Acredito que não é tanta, Luiz. Mas como a esfera, o nível do corpo glorificado está, e a nossa limitação está, a nossa limitação de visão, a nossa limitação espiritual,
Tanto que a Bíblia diz que quando ele está no caminho de Emaús, conversando com os discípulos, ele está conversando. E eles ali não identificaram ele. Mas quando Cristo começa a discorrer pela palavra, e ele fala assim, não nos ardia o coração quando ele discorria pela palavra. Aí a Bíblia diz, e então foram abertos os seus olhos. Qual visão que se abriu deles ali? A visão espiritual. Então acreditam-me que haverá sim uma transformação, haverá sim, e isso talvez possa trazer, agora que é no campo da especulação, tá, mano? Não estou afirmando teologicamente, estou fazendo uma especulação dentro da pergunta que o Almir falou. Haverá sim uma transformação, e essa transformação pode causar algum tipo de transformação que quase que fique irreconhecível, mas vai ter uma transformação. Interessante, não, vou deixar para o final isso. Vou deixar para o final. Então, é a ressurreição dos nossos corpos, a transformação dos nossos corpos. Esse corpo aqui vai voltar, mas só que vai voltar desse jeito, vai voltar dessa maneira, com limitações, com doença, com fraqueza, porque é sorte, desgraça que o pecado causou, não é com isso. É um corpo incorruptível, um corpo transformado, glorificado, robusto, forte. Tanto, se você virar a página só um pouquinho, você está aí em 1 Tessalonicenses 4, vira um pouco a folha aí, 1 Tessalonicenses 5, olha o versículo 22, 23 e 24. Abstende-vos de toda a aparência do mal, ou seja, evite, fuja, não compactue, não tenha aliança, não pratique nenhum tipo de mal, pecado, maldade, malignidade. Eu fazendo isso, o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo. Tudo o quê? E todo o vosso espírito, está aí assim na sua Bíblia? Está assim? Sim. E alma e corpo sejam plenamente conservados como? Irrepreensíveis. Para quê? Para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, fiel ao que vos chama, o qual também o fará. Então note que ele chama a igreja de Tessalônica a manter uma vida irrepreensível, evitando qualquer sorte de vida pecaminosa, de maldade. E o Deus de paz vai nos santificar, nos purificar. Aonde? Só na alma? Só no espírito? Porque às vezes a gente lê ali João, capítulo 6, ele fala assim, ó, a carne para nada presta, né? Aí a gente acha, não, a nossa carne não presta para nada. Mas é isso que a Bíblia afirma? Não é isso que a Bíblia afirma. Não é isso que a Bíblia ensina. Isso é um pensamento grego, de que a matéria é má, o espírito é bom. Isso é um pensamento grego, não é um pensamento cristão, bíblico, teológico. Então, toda a nossa estrutura, corpo, alma, espírito, tudo isso, ele deve ser mantido irrepreensível. Por quê? Na glorificação, Cristo ressuscitará a nossa estrutura, o nosso corpo. Hebreus 4,12 diz assim, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, que penetra até a divisão da alma e do espírito, juntas e medula. Junto e medula aqui é uma fala para carne, para corpo, soma, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Então nós temos uma estrutura corpórea, que dentro dela habita uma essência eterna, que é a nossa alma, que é o nosso espírito. Dentro disso, amados, qual é, ou qual era o plano eterno de Deus? A vida eterna. Ele disse isso para Adão, não disse? Quando ele cria a terra, cria o jardim, cria as aves, cria os animais, as árvores, os peixes, os mares, os rios, cria tudo. E ele diz para Adão, olha só Adão, de toda a árvore do jardim, detalhe, ele criou Adão do pó da matéria, massa. E ele diz, de toda a árvore do jardim a gente pode comer livremente,
Mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não, porque no dia que comer. Ou seja, se ele não fizesse isso, o plano original de Deus qual era? Para ele? Eternidade. Mas criou ele matéria. Matéria. Agora, se Deus criou Adão para viver eternamente, e esse é o desejo dele, esse é o plano dele, é o plano original, esse plano mudou? Esse plano mudou? Não, não mudou. O plano de Deus não é plano B, é o plano A, é o mesmo. É a vida eterna. E é para o homem todo. Corpo, alma e espírito. Eles falam. Essa pergunta que o irmão fez sobre o corpo, né? Tem uma passagem que diz que nunca subiu ao coração do homem, ao pensamento que Deus tem reservado para nós. Sim. Porque fala que assim como ele é, nós seremos. Aí você vê que o Senhor, numa mesma hora, ele estava na praia já comendo peixe, matéria, comendo peixe. Sim. Mas ele atravessou a parede para entrar onde eles estavam. Sim. Ele derrubou a parede, atravessou. Quer dizer, aquele corpo material, ele usou como espírito para poder passar e o corpo material apareceu do outro lado de novo. Exatamente. Então, quer dizer, dá um nó na... Dá um nó. A gente tratou disso sobre a ressurreição, está aí. É só entrar lá no estudo que a gente tem aí sobre a ressurreição. A gente tratou sobre esses aspectos do corpo glorificado, dessa semelhança com o Senhor, do corpo dele. Nós tratamos bem disso. E vamos ver aqui uns outros desdobramentos sobre isso. É importante. Me lembra um pouquinho disso, homem, que lá no finalzinho tem alguma coisa ligada a isso, que abrange um pouco maior, que dá assim uma... Não é um pouquinho atrás da orelha, mas dá assim, rapaz, a eternidade é isso mesmo? Sabe por quê, amado? Porque quando a gente fala de eternidade, o que vem na nossa cabeça? Qual a palavra que vem? Hã? Vem para sempre, mano. Geralmente vem qual? Céu. Não é isso? Céu. Ser como anjo. Aquela coisa alada, espírito voando, nuvem. Não vem esse negócio na cabeça? Vem quase isso, não vem? Mas será que é isso que a Bíblia diz, amado? O que é céu? Onde é o céu? O céu é o lugar de quem? Tem. Se você for fazer um estudo teológico sobre o princípio de primeira menção sobre céu, em nenhum momento, amado, em nenhum momento você vai achar a palavra céu ligada. Olha o que eu vou falar, mas é uma linha fina. Mas eu espero que vocês possam ter maturidade teológica para pegar o que eu vou dizer. Em nenhum momento, quando você faz um estudo teológico dentro do princípio de primeira menção, que é desde o início da Bíblia até o final dela, sobre a palavra céu, em nenhum momento de maneira direta, dentro desse estudo, reitero, você vai ligar a palavra céu ligada ao homem. Você vai achar a palavra céu ligada a Deus, habitação de Deus, habitação dos anjos, não morada dos homens, não habitação dos homens. É uma linha fina. Mas se você é curioso, estude e você vai saber do que eu estou falando. Mas na quinta-feira que vem eu vou falar sobre o inferno e você também vai entender um pouco melhor. Você vai ter mais uma lucidez. Fala, meu querido. Apocalipse 3, na carta às igrejas, né? Aham. Uma delas, a igreja Sardes. Sim. Apocalipse 3, do 4 ao 5, né? Como nós vemos tudo. Tens em Sardes algumas pessoas que não contaminaram suas vestes. Elas caminharão comigo, vestidas de branco, pois são dignas. Assim, o vencedor andará casado com vestes brancas, e de modo algum apagarão o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, reconhecerei o seu nome na presença de meu Pai e dos seus anjos. Sim. Tem a ver com a ressurreição? Tem a ver. Tem a ver. Fala do estado eternal que eles vão estar, né? Mas isso é reflexo daquilo que eles estão vivendo. Esse texto aí. Vai ser reflexo daquilo que eles estão vivendo. Leia de novo, olha só. Estão se santificando. Exatamente. Então, Exatamente. é aqui, no capítulo 3, do 4 ao 5.
em Sardes, na igreja, nessa igreja, Sim. algumas pessoas, Alguns, não é todos. Continua. algumas pessoas que não contaminaram suas vestes. Então, dentro de uma igreja, tem gente vivendo em santidade e tem gente vivendo em pecado? Sim ou não? Tem. Continua. E elas caminharão comigo, vestidas de branco, pois são dignas. Ensino. Assim, o vencedor andará trajado com veste branca. Aí já está entrando no terreno da eternidade. Continua. De modo algum, apagarei, o Senhor falando, apagarei o seu nome no livro da vida. Pelo contrário, reconhecerei o seu nome na presença de meu Pai de todos os anos. Exatamente. Aquele que andar em santidade habitará com o Senhor, e ele diz, de modo algum eu vou apagar o seu nome. Por quê? Porque vocês foram dignos, vocês andaram em santidade, andaram em obediência. Amém? Diga-me, toda. Ah, então, o que você acha que é isso? Eu vou tratar um pouco disso semana que vem, especificamente. Mas você pensa em casinha? O que você pensa, Levar? Vou preparar. Você pode ali pegar a cultura judaica, que ele está falando do casamento judaico. Que quando o homem está prometido a uma mulher ao homem, esse homem ele tem que preparar a sua casa e ele só levará a sua esposa para casa depois que estiver pronto. Quando esse plano de habitação estiver pronto, aí sim ele levará para lá. Então, todo o processo de construção para a nossa habitação com o Senhor, para o nosso entendimento, está sendo construído. Isso começou pela cruz. Ali começou essa obra. Ou melhor, pela encarnação do Verbo. Passou pelo Verbo ser tentado e não pecou. Passou pela cruz, passou pela tumba, ele venceu, ressuscitou e voltará. Aí vai estar prontas as moradas. Mas a gente vai tratar um pouco mais específico, só desse texto de repente, sobre o inferno. Por isso não falte. Amém ou não? Então o plano original de Deus, amado, é a comunhão. No Éden, depois de tudo pronto, a Bíblia diz que Adão tinha comunhão com... Mas como que funcionava essa comunhão? O quê? O Senhor vinha. Irmãos, isso já dá um entendimento. Não é o homem que vai, é Deus que vem. A oração que Jesus nos ensinou em Mateus 6,10, ele diz: venha o teu reino. A palavra céu sempre estará ligada com o reino. O reino, não com nuvem, não com o terceiro céu, tem a ver com o reino. Tem a ver com o reino. Então, os judeus sempre tiveram essa mentalidade da ressurreição, da vida eterna. Eu vou ler alguns textos aqui. Daniel 12, versículo 2 diz assim: e muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para vergonha e desprezo eterno. Salmo 37, versículo 9: porque os malfeitores serão desarraigados, mas aqueles que esperam no Senhor herdarão o quê? A terra. Por que não diz? Herdarão o céu. Herdarão a terra. Mateus 5,5: bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. João 6,40, Jesus Cristo disse: porquanto a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho e crer nele tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Só que Gênesis 1 e 2 não para ali, tem o capítulo 3. E na fatídica tarde de Gênesis capítulo 3, o homem cai. O homem peca. O homem perde o seu estado eternal.
Porque ele comeu daquilo que não era para comer, ele fez aquilo que não era para fazer. Por isso a morte entrou, mas não era para ele entrar, não fazia parte do plano de Deus. Entrou por desobediência. E o que acontece ali quando o homem peca, mano? O que vocês lembram? Quais as consequências destrutivas que o pecado causou ali? Hã? Eu já disse uma, morte. Qual outra falou? Vergonha. A vergonha pode ser tratada como o quê? Dá para pegar uma palavra melhor até. Porque o homem se esconde, é por isso que a gente está falando, né? Ele se esconde. Se escondeu. E Deus pergunta, por que se escondeu? Eu me escondi porque eu estava nu. Mas isso ocorreu porque teve o pecado. E o pecado causou uma separação do homem e Deus. Mas não de Deus para o homem. Mas causou uma separação. Quebra da comunhão. O pecado causou a quebra da comunhão. Talvez isso foi o efeito mais devastador. Mais devastador. Deus vinha, mano, na viração da tarde, ter comunhão com Adão. Você tem noção do que é isso, mano? Tomar um café, olha, assim, eu conjecturo, tomar um café da tarde, amado, com Deus. Hein? Adão labutou, lavrou, cuidou, mas sem cansaço, sem fadiga, sem calo na mão. Ei, Rodolfo? Aí o Rodolfo fala, eu não vou capinar não, eu estudei, Rodolfo falando comigo aqui. Aí imagina, um mormaço, amado. Aí Adão vai para casa, está lá Eva fazendo um bolo, um cozido, e daqui a pouco quem veio? Deus e a Vé. Claro que eu estou conjecturando, não é isso. Mas Deus vinha ter comunhão com Adão. E quanto tempo durou isso? A gente não sabe, a Bíblia não diz. Não diz, mas durou algum tempo. Fala. Você para para pensar que Adão cometeu esse pecado dentro dessa vida que ele tinha, hoje quais lutas que a gente tem no dia a dia fica difícil ser santo. Hoje. Mas graças a Deus que a gente tem o Espírito Santo e a sua palavra, ele nos auxilia na nossa fraqueza, senão era de fato impossível. E a graça, sobretudo a graça. Nesse efeito devastador que você está falando, lá em Pedro vai falar que nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra. O céu sempre aparece no plural, porque não é só o céu que a gente vê. Mas o efeito do pecado também atingiu o céu, porque passou a ter a guerra, aqueles anjos lá, vão seguir a Satanás. Quer dizer que só nesse tempo também vai ser como se fosse uma palavra certa, restaurado o céu que existia antes do pecado. Sim. Uma determinada região, não o céu onde habita o Senhor. Entendi o que você quis dizer. Então, essa parte do efeito, do devastador do pecado. Mas ele torna a falar que nós esperamos novos céus e nova terra. Exatamente. Ó, vamos devagarzinho, eu estou mastigando com vocês, amor. Você já quer ir para o final do cozido. Acalma. Então, os efeitos devastadores daquela fatídica tarde, amor. Gênesis 3. O primeiro dele, Fabi falou, a vergonha. Ou seja, a perda da comunhão com Deus. A perda, amigo, da comunhão com Deus. Os conflitos com seres espirituais celestes. O conflito que você disse, eu coloquei aqui, anjos, demônios. Os anjos se transformaram em demônios, anjos caídos. Satanás com a fúria violenta do homem, querendo matar o homem, destruir o homem, condenar o homem. Conflito cósmico, espiritual. Dor para gerar filho. Ele declarou isso para Eva. Olha só, eles estavam num ambiente espiritual. É difícil a gente conjecturar isso, comensurar isso. Mas ela gerava, mas não tinha dor. Porque numa certa medida, o poder de Deus dava a ela a condição de gerar outro ser humano, mas sem dor. E quando ocorre o pecado, ele diz, com dor terás filho. Irmão, pode dar anestesia, quem teve filho aqui sabe, pode dar anestesia, pode pintar o caneco, vai andar igual velha coroca depois de um tempo, por causa que gerou. Vai ter uma certa dificuldade, uma certa limitação, porque gerou.
Não é confortável gerar filho, seja normal ou seja de cesárea. Há quem diga que cesárea é até melhor, né? Há quem diga, não sei, e graças a Deus que eu não sei. Aleluia! Oh, glória! Graças a Deus que eu não sei. Aleluia! Então, é um efeito, gerar filhos, é um efeito devastador do pecado, com dor. Mas antes do pecado era sem dor. Conflitos familiares, amado. Efeito devastador do pecado. O que aconteceu com os filhos de Adão e Eva, amado? O que aconteceu? Parecia o Jornal da Record. Um irmão matou o outro. E matou, sabe como? Porque estava cultuando, amado. Cultuando. Ofereceu o culto melhor que o meu, deu glória a Deus melhor que o meu, ofertou mais do que o meu, dizimou, comprou uma cadeira, comprou uma mulher, sei lá, ficou com inveja, contenda, matou. Conflito familiar. O quanto Adão e Eva não sofreram por causa daquilo, amado. Vocês não imaginam isso, não? Vocês acham que eles não discutiram? Talvez não. Adão com Eva, Eva com Adão, por causa da morte do filho. Conflito, guerra, contenda no meio da família. Efeito do pecado, amado. Trabalho também, pastor. Exatamente, é o próximo. Sofrimento para sobreviver, trabalho. O homem trabalhava, mas não tinha sofrimento. Deus disse, do suor do teu rosto tu vai comer, cabra ruim. E está aí, amado, a gente tem que trabalhar duramente. Tem que estudar, né, Rodolfo? Pastor, tem um efeito também que eu acho muito assim, desse terrível efeito aí, que é na tentação de Jesus, né? Ele explica lá em Lucas. O Satanás, ele propõe o diabo de que se ele o adorasse, ele daria todos os reinos da terra a Jesus, porque a ele foi entregue. Foi entregue. Ele fala de novo essa palavra aí, ó. Eu vou ler aqui. Lê. Olha o que o diabo fala para Jesus. Ó. Presta atenção lá na palavra. Olha a palavrinha que está escrito ali. Disse-lhe o diabo, dar-te-ei a ti todo este poder e toda a sua glória, porque a mim me foi entregue, e eu dou a quem eu quero. E eu dou a quem? Não sei se é em Mateus ele diz que te darei todos os reinos deste mundo, que a mim me foi entregue. Por meio de quem? Adão. Reino. Sofrimento para sobreviver, morte espiritual e física. O homem morreu, o homem não tinha mais aquela conexão, amado, com Deus que tinha antes, perdeu a comunhão espiritual, morreu, efeito devastador do pecado. E um outro, a maldição sobre a terra. O que Deus disse para Adão? E ele está falando para toda a humanidade: maldita será a terra, por tua causa. Irmão, a terra mudou. A terra não é que Deus criou. Não tinha terra morta, Não tinha. não Não tinha asfalto, não tinha prédio. Sabe o que nossas cidades representam para Deus, amado? Nossa rebeldia. Já parou para pensar nisso? As nossas cidades, nossos prédios, nossos arranha-céus, asfalto, carro, fábrica, tudo isso, sabe o que representa para Deus? A nossa rebeldia. É a nossa torre de Babel moderna. Pastor, isso que o Marcelo falou aí, que ele falou para Jesus, se me adorares, ele entregaria todo o reino. Mas quando Pilatos vira para Jesus e fala, você não sabe que eu tenho autoridade para poder te soltar ou mandar matar? Aí Jesus fala para ele, Nenhum poder foi te dado se do alto te fosse concedido. isso. Então tudo que o inimigo está fazendo, faz até hoje, continua sendo permissão de Deus. Sim, É isso? sim, Porque ele está falando que a autoridade que Pilatos tinha era só porque Deus tinha dado a ele. sim, sim. Principalmente no tocante à vida de Cristo. Ele diz: ninguém tira a minha vida, eu adoro. Agora, quando trata do diabo, os demônios, o mundo espiritual, há uma palavra que se encaixa ali, que é a palavra legalidade. Adão deu a legalidade ao diabo de ter o domínio sobre os reinos do mundo. Entende? Com isso a terra, amado, ela foi
amaldiçoado. Deus fala lá, espinho, olha isso, não tinha nem espinho, mano. Pastor, Não chovia, fala. esse não pode ser também um motivo que os discípulos não conheceram Jesus? Porque como ele veio com o corpo glorificado, ele veio sem as dores, sem essa cara inchada, cansaço. Tipo assim, ele veio bonito, né? Tipo Sim, assim, sim. as roupas, sem os cabelos, né? Então, sem a cara descansada, né? Sim. Mas, tipo assim, quando você for glorificar, você deve vir assim, impecável. Impecável. Ali ele deu, por exemplo, um monte da transfiguração. Foi ali um prenúncio do que aconteceria com ele ali. Um prenúncio da sua glorificação. Então é uma transformação tão tremenda, tão robusta, que de fato a pessoa ela não consegue identificar. Então os aspectos da glorificação, da ressurreição, por isso que Jesus fala que no céu não se casa e não se dão em casamento, mas serão semelhantes aos anjos. Então, esse processo é um processo que, de fato, ele traz curiosidades, mas quando a gente vai trafegar esse terreno, a gente vai especular até a gente entrar nesse estado eternal. Então, o pecado causou, amado, esses efeitos devastadores, causou esse conflito com seres espirituais, como descreve Efésios 6,12, que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas sim contra principados, potestades, contra príncipes das trevas deste século, contra hostes espirituais da maldade. Isso foi o que causou o pecado. Oséias chega ao ponto de dizer, amados, Oséias 4:1 em diante: ouvi a palavra do Senhor, vós filhos de Israel, porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra, porque não há verdade, nem benignidade, nem conhecimento de Deus na terra, só prevalecem o perjurar, o mentir, o matar e o furtar, e o adulterar, e há homicídio sobre homicídio, por isso a terra se lamentará. Olha, se lamentará, dá uma conotação literária como se a terra tivesse uma essência de vida, e a terra é viva, sim ou não? A terra é viva, a terra se lamentará, e qualquer que mora nela desfalecerá, com os animais do campo, com as aves do céu, e até os peixes do mar serão tirados. Então, irmãos, nós produzimos coisas hediondas por causa do pecado. Coisas hediondas. Somos nós que fazemos. Colossenses 3,5 fala da prostituição, impureza, apetite desordenado, vil concupiscência, avareza, que é a idolatria. Fala da ira, da cólera, maledicência, malícia, palavras torpes da boca. Apocalipse 21:8 fala dos tímidos, ou seja, aqueles que não querem compromisso com Deus. Fala dos incrédulos, dos abomináveis, dos homicidas, dos fornicadores, dos feiticeiros, idólatras, mentirosos e qualquer que ama e comete a mentira. A parte desse é no lago que arde com fogo e enxofre. Esta é a segunda morte. É o efeito devastador do pecado. Então, onde nós vamos passar o nosso estado eternal? No céu ou na terra? Abre Lucas para mim, por favor. Lucas 16. Esse capítulo aqui já é parte daquilo que a gente vai aprender semana que vem, sobre a doutrina do inferno. Lucas 16, pode ser a partir do versículo 22. Alguém ajuda aí, por favor? Pode ser, Fabi? Leia para a gente aí, minha irmã. Passagem muito conhecida. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. E no Hades ergueu os olhos, estando em tormento, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando, disse Abraão: meu pai, tem misericórdia de mim e manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: filho,
passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. E disse ele, rogo-te, pois, ó Pai, que o mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Amém. Para não ver para esse lugar de tormento. Mais tarde semana que vem a gente vai destrinchar um pouco mais esse texto aqui. Mas aqui apresenta um lugar. Que lugar? Seio de Abraão. Não necessariamente, porque o seio de Abraão não é um lugar. A palavra seio ali não fala de lugar, fala de junto. A palavra seio ali, o grego fala de estar junto. É meio que como a criança chega junto ao colo da mãe, ao seio da mãe. É dessa maneira. Ele quer dizer isso. Então o seio de Abraão não é um lugar. Apresenta como se fosse, mas não é um lugar. O lugar, na verdade, é um lugar de consolo. Está ali. Aqui, ó. Cadê? Aqui, ó, versículo 25. Disse, porém, Abraão, filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em vida, e Lázaro somente males. Agora, este é consolado, e tu atormentado. Porém, eles estão praticamente no mesmo lugar, mas só com a parede dividindo. Vocês conseguem entender isso? Vocês conseguem entender isso? Ele consegue enxergar eles. Oi? Opa! Dividido entre abismo. Mas eles não estão quase que no mesmo lugar? Vocês conseguem entender isso? Quase. Não estou dizendo que estão. Estou dizendo que quase. O que divide é o abismo. Então há uma separação. Mas é como se estivesse no mesmo lugar. É como se Cristo está ali, eu estou aqui. Entre Cristo, Rogério e eu e todo mundo tem a bateria. Mas eu consigo te ver. Mas vamos supor que aqui estivesse carregado de bateria. Eu não consigo ir aí. E nem você aqui. Mas a gente se vê, a gente se observa. Tanto um vê o outro, ele responde. Exatamente. Então, o lugar onde eles estão aqui é um só. Qual é? Hades. E qual é a palavra traduzida para nós como Hades? E que ficou muito mal traduzida. Porque a tradução para a gente inferno é inferno para tudo. Mas não é isso que a Bíblia apresenta. Não é isso que a Bíblia apresenta. O céu é a representação, entende o que eu vou dizer? O céu é o lugar de consolo, o seio de Abraão, é a representação da salvação da nossa alma, mas não do corpo. É o lugar aonde a alma vai quando o homem morre. Quem morre em Cristo vai para o lugar de consolo, dentro do Hades. Quem morre sem Cristo vai para o lugar de tormento, no Hades. E no Hades também tem o abismo, que é uma outra palavra grega para tradução de inferno, que é tártaro, que também é traduzida para a gente como inferno, mas não era para estar inferno na nossa Bíblia, é onde que causa confusão. E tem uma outra palavra, Gehenna. Então é Hades, no grego, Hades, Tártaro e Gehenna. No hebraico, Sheol, que é mundo dos mortos. Então note, tudo isso aqui foi traduzido por inferno. A gente entende isso tudo como inferno. Então inferno ficou uma palavra pejorativa, negativa, para tudo. Mas simplesmente é um estado intermediário da onde vai a alma. Mas a alma vai ficar ali eternamente. Então, aí o cristão, não é Cristo. O corpo vai para a terra e a alma vai para esse lugar. Sim? E na ressurreição, quando Cristo vier, a alma sai desse lugar para se juntar ao corpo. Para ser glorificado esse corpo. Para depois ser glorificado. Exatamente. Exatamente, é isso. É isso? A dúvida era essa? Exatamente, a dúvida era essa. A dúvida é essa. A resposta é essa. Fala. O senhor acabou de ler mesmo aí que os saduceus perguntaram aí sobre a ressurreição. Sim. Aí O doutor da lei, né? aí Jesus respondeu, mas os que forem ávidos
for digno de alcançar. Qual a referência, alguém, para ficar registrado? Lucas 20, 35. Ah, lá para frente. Mas os que forem hábitos, for digno de alcançar o mundo vindouro. Esse mundo vindouro é o dele? Sim. Sim. É o reino. E ele termina aqui, a ressurreição dos mortos. Exatamente, é o reino. Nem onde casar, nem sentados em casamento. Sim. Ele não fala em céu, não. Reino. Fala de reino, ressurreição, ele não fala de céu. Por que não? Porque na glorificação, na ressurreição, o corpo será glorificado. E a alma do santo sairá daquele local e se unirá ao seu corpo. Então a redenção, amado, não é a redenção só da alma, é do homem todo. Entende isso? A redenção não é só a redenção da alma, é a redenção do homem por um todo. Filipenses 3:20 diz assim, e 21: mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder, de sujeitar também a si todas as coisas. E vamos para esse texto aqui que é importantíssimo, que representa aqui a redenção de toda a ordem criada. Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. 11. Deixa eu abrir aqui. Leia aí, Marcelo, por favor. Você senta aqui nas cadeiras, aí sai melhor no áudio. 8, 11. Isso, em diante. E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, Qual o principal pilar da nossa fé? 1, 2? A ressurreição. Ele já começa dizendo por aí. Vai. se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também vivificará os vossos corpos mortais. Vai verificar o quê? Os corpos mortais. Nossos corpos mortais. Pelo seu Espírito que em vós habita. Continua. De maneira que, irmãos, somos devedores, não a carne para viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são os filhos de Deus. Porque não recebeste o Espírito de escravidão para outra vez estardes em temor, mas recebeste o Espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos Abba Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. E se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Continua. Porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Que glória é essa, Marcelo? O que ele está falando? Oi? A restauração do quê? Dos nossos corpos. Continua. Vamos ver se vai parar por aí. Só na glorificação a restauração dos nossos corpos. Continua. Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou, na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Que criação é essa, amado? Toda a criação. Toda a ordem criada. Toda a ordem criada. Ela aguarda com ardente expectação a manifestação. Manifestação é glorificação, a transformação de nossos corpos. Por quê? A mesma também vai ser liberta do cativeiro da corrupção. O pecado ocasionou o que em nós? A morte.
A morte, no caso, corrupção da nossa matéria, do nosso corpo, a terra está se deteriorando, amado, por causa do pecado. Fala que não foi por vontade da criação. Não foi por vontade da criação. Ela se sujeitou, foi sujeitada por causa do pecado. Entende? Continua, Marcelo, 22 e 23. Porque sabemos que toda a criação geme, está juntamente com dores de parto até agora. E não só ela, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. A o quê? Redenção. A redenção, o resgate, a remissão do nosso corpo. Isso é importantíssimo. Então, o processo de ressurreição, de glorificação, é nós voltarmos ao nosso estado original do plano de Deus, que foi que o homem nunca morresse, mas que o homem vivesse eternamente, mas com uma estrutura espiritual condicionada à de Deus. A nossa não é mais. A nossa não é. Por isso que ela vai ser restaurada. Mas não só ela, toda a criação, toda a ordem criada. Pastor, então, aí falando sobre a criação, tem uma certa passagem que fala que Deus criou o homem um pouco menor do que os anjos. Também fala que ele criou a terra, tudo criou o homem. O projeto original, o homem é viver na terra. Exatamente. Vamos nesse texto aí. Efésios. Olha o que a Bíblia vai dizer, amado. Efésios capítulo 1. Efésios capítulo 1. Olha o resultado da obra de Cristo, amado. Esse é o resultado da obra de Cristo. Efésios 1, 7. Ele está falando da obra de Cristo, ok? Diz assim em diante: em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça, que ele tornou abundante para conosco em toda a sabedoria e prudência, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em si mesmo, olha o 10, e de tornar a congregar em Cristo todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão onde? E como as que estão onde? Ele diz que vai tornar a fazer o quê? Se separou. Não é isso? Tornar a congregar é alguém que separou. Um membro sai da igreja, ele deixou de congregar, ele volta para a igreja, ele tornou a congregar. Céu e terra eram coisas separadas ou uma coisa só? Biblicamente olhando. Olhando para o Gênesis, olhando para esse texto, era uma coisa só ou duas coisas distintas? Era uma coisa só. Céus e terra. Biblicamente. Para mim isso é muito claro. Para mim isso é muito claro. Colossenses capítulo 1. Versículo 18 a 20. Falando de Cristo. Colossenses 1, 18. Até o versículo 20. Ele é a cabeça do corpo da igreja. É o princípio primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha preeminência. Porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse, que havendo feito por ele a paz pelo sangue da sua cruz, e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra, como as que estão aonde? No céu. Reconciliar, tornar de novo, está unido. O que? Céu e terra. Com isso, amado, eu chego a uma conclusão que não é minha, não é nova, não é nada de novo isso, mas é uma conclusão bíblica, teológica, dos pais da igreja, da origem do plano original de Deus, em que céus e terra era uma coisa só. Era uma coisa só e se separou por causa do pecado. É por isso que no plano original de Deus, ele vai fazer o quê? Novos céus e uma nova terra. Vamos para esse texto. Qual é a referência? Vocês lembram?
2 Pedro também, a gente pode ir lá, mas vamos nele primeiro, depois vamos para Apocalipse. Apocalipse é o último, né? Então vamos em Pedro. 2 Pedro 3. Mas vamos a partir do 7, até melhor o 7, Marcelo. Até o 7, pode ler. Mas os céus e a terra que agora existem, pela mesma palavra se reservam como tesouro e se guardam para o fogo, até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Mas, amados, Só um momento. Mas os céus e a terra que agora existem pela mesma palavra se reservam, estão separadas para o quê? Separadas para o fogo. Mas esse fogo aqui é para destruição absoluta ou para purificação? Para restauração? Hã? Purificação. Não é destruição, sabe por quê, Cristo? Porque até o próprio homem, quando ir para o Gehenna, que é o lago de fogo, nem lá ele vai ser destruído. Senão é uma doutrina equivocada. A Bíblia diz que ele vai sofrer por toda a eternidade. Não é um fogo que destrói. É uma estrutura que atormenta. Então a terra ela vai ser restaurada, purificada. Entende? Continuando. mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Mas o dia do Senhor virá como um ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Havendo, pois, de perecer todas essas coisas, que pessoas vos convém ser em santo trato e piedade, aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardendo se fundirão. Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, em que habita a justiça. 14. Pelo que, amados, aguardando estas coisas, procurai que deles sejais achados imaculados e irrepreensíveis em paz. Amém. Muito claro. Apocalipse 21. Apocalipse 21. Me ajuda aí, Marcelão, por favor. Partilhando. 21 a partir do 1. E viu um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E o que estava sentado sobre o trono disse: Eis que faço nova todas as coisas. E disse-me: Escreve, porque essas palavras são verdadeiras e fiéis. E disse-me mais: Está cumprido. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Quem vencer, herdará todas as coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Mas quanto aos tímidos, aos incrédulos, aos abomináveis, aos homicidas, aos fornicários, aos feiticeiros, aos idólatras e todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Amém. Vamos pegar alguns detalhezinhos aí interessantes. O que João quis dizer com o mar já não existe? O que vocês acham? O que vocês acham? João disse: o mar já não existe.
O que você acha? O mar representa a separação de lugares. Os povos, né? Sim. Separação significa isso também. Fisicamente, é isso, é uma interpretação também. O que você acha? Chuta aí. O que significa o mar já não existe? É uma nova ordem criada, né? Ele diz que o mar já não existe. Mas o que ele quer dizer? O que ele quer dizer com isso? Implica em alguns aspectos bíblicos. E a gente deve tentar interpretar isso da melhor maneira possível. Simbolicamente, espiritualmente, fisicamente, povos, nações. Exatamente. Terá uma separação do homem de Deus. Também. Fala. Voltando aqui lá em 2 Pedro, foi lido ali no capítulo 3, versículo 5, né, que diz aqui: no entanto, deliberadamente, eles não reconhecem que desde a antiguidade, por intermédio da palavra de Deus, foram criados o céu e a terra. Pela palavra, é Gênesis, né? Sim. Né? E esse foi formada da água, por meio da água. Foi pelas águas que o mundo daquela época foi submerso e destruído. Sim. O dilúvio. Sim. Né? Noé. Sim. Lá no 7 já fala, por intermédio da mesma palavra, os céus e a terra que hoje existem estão também preparados para o fogo, que é o juízo. É o juízo. Não é? Agora interessante, também, essa observação do André. Fala, meu irmão. Oi? Oi? Separação. Separação. O mar significa isso. Interessante que o dilúvio não foi local, ele foi global, sobre a terra. Ele acabou com a terra deixou de existir. Ele diz, pela mesma palavra também, a terra não vai deixar de existir, mas ele vai fazer novos céus, uma nova terra. A terra ela foi voltando ao seu estado, mas não voltou ao estado original. Mas no plano redentivo de Deus, para ele voltar ao seu estado original, ao seu plano original, essa terra ela vai ser redimida, porque o homem também foi redimido. Agora, não ficaria equivocado Deus redimir o homem, redimir a terra e falar, vocês não vão ficar aqui não, sai dela. Sim ou não? Não faria sentido biblicamente, não faz sentido. Então, tanto que no final das Escrituras, Apocalipse 21 e 22, depois dessa nova ordem não apresenta nada. Não apresenta nada. Após o milênio. Não apresenta nada. Então, a partir desse estado eternal, a gente não sabe. O que a gente sabe é que céus e terra voltam a ser uma coisa só e o homem habita com Deus. Nós lemos aqui, Marcelo leu, ó. Versículo 3. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, como era no Éden, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus vai o que, amado? Estará com eles, e será o seu Deus. Então o mar, amado, ele tem alguns significados bíblicos. Primeiro, a origem do mal. O mar significa isso, Apocalipse 13, versículo 1. O mar também significa separação, a porção literal de água, Apocalipse 5, 13. O mar significa também as nações rebeldes, Apocalipse 17, 1 e 2. O mar também simbolicamente ele é o lugar dos mortos. E o mar deu seus mortos. Então ele diz, isso não vai mais haver. Vai acabar. O mar também significa o núcleo central da idolatria, Apocalipse 18, 19. Você vai ver que é de lá que partia toda sorte de idolatria que contaminava o homem. E sobretudo, uma sociedade pecaminosa. Não vai mais existir. O mar já não existe. Essa ordem pecaminosa criada já não mais vai existir após novos céus e uma nova terra. Não mais haverá. Então o plano original de Deus é nós habitarmos com Ele nesse plano eternal que é céus e terra serem uma coisa só.
torna a repetir o texto de Efésios, capítulo 1, versículo 9 e 10. Descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em si mesmo, é um plano específico de Deus, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus, como as que estão na terra. Quando Jesus ele começa a falar do reino de Deus, amado, há uma série de versículos, mas é uma série. Eu coloquei aqui só 3, só para vocês terem noção. Quando ele fala do reino dos céus, ele não fala de céu, nuvem, ou lugar da habitação de Deus, mas do reino de Deus que vai vir à terra. Mateus 3:1. Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia, dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Chegado. Mateus 4:17. Desde então começou Jesus a pregar, dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Mateus 6, 9 e 10. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome. Aqui é o lugar da habitação de Deus. Venha o teu reino e seja feita a tua vontade. Aonde? Tanto na terra como é no céu. E ele diz: venha esse reino. Venha. Não é a gente que vai, é ele que venha. É o que os teólogos dizem de já e ainda não. O reino já é, mas ainda não. Quando que ele será? Quando o plano redentivo de Deus ocorrer e nós estabelecermos, e Deus estabelecer, melhor dizendo, o reino milenar dele nesta terra. Isso vai acontecer de maneira definitiva. O plano de Deus sempre foi, amado, habitar com o homem, ao longo da história. Sempre foi. Quer ver? Em Gênesis capítulo 2, versículo 15, era um jardim, Deus queria habitar com o homem. Em Êxodo 25, 8, era um tabernáculo, Deus querendo habitar com os homens. Em Reis capítulo 6, versículo 7, Deus manda construir um templo, porque Deus queria habitar com o homem. Na transição das alianças, já não é mais um templo, é uma pessoa. O verbo se fez carne e tabernaculou entre nós, habitou entre nós. Quando Cristo estabelece a sua igreja, 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16, agora ele habita em nós. Agora em Apocalipse 21, já não é um jardim, já não é um tabernáculo, já não é um templo, já não é uma pessoa, já não é nem a própria igreja, mas é uma cidade. É uma cidade. E Deus vai habitar com os homens. Apocalipse e Gênesis, eles mostram isso de uma maneira muito bonita até. Gênesis 1 e 2 e Apocalipse 21 e 22, ali está revelado o plano original de Deus. Você pega Gênesis 1 e 2, era um jardim, e não havia pecado. Você pega Apocalipse 21 e 22, é um lugar, é uma cidade. Você pega Gênesis 1 e 2, lá tem a árvore da vida. Você pega Apocalipse 21 e 22, lá também está a árvore da vida. Você pega Gênesis 1 e 2, lá tem um casal, quem é? Adão e Eva. Você pega Apocalipse 21 e 22, lá também tem um casal, quem? Cristo e a igreja. É onde não tem pecado. Entre Gênesis 1 e 2, Apocalipse 21 e 22, tudo que está no meio é pecado. E fora dali, santidade, pureza e o plano de Deus sendo estabelecido. Isso é novos céus e nova terra. É o plano original de Deus. E eu acredito piamente nisso. E aguardo com ansiedade que isso aconteça. Com isso, devemos fazer como Pedro nos orientou. E nós vamos apressar, ele utiliza esse termo, né? Apressar a vinda do Senhor. Como que fazemos isso? Vivendo uma vida irrepreensível para a glória de Deus. Amém, irmãos? Aonde vamos habitar? No céu ou na terra? Fala, meu irmão. Pastor, nós estamos na igreja, aprendendo, aceitando Jesus. E os filhos da gente que não aceitaram, fazem na base, também pela rua. A gente vai ficar bem na lugar, sabendo que a gente tem que vamos estar em frente, ou nós vamos esquecer que a gente quer? Vamos ficar bem porque habitará em nós um senso da justiça de Deus. Senso da justiça de Deus. Tanto que a Bíblia diz ali no Apocalipse 21 que a gente leu,
que Ele enxugará de nossos olhos toda a lágrima. Então, nesse lugar, nessa habitação, nessa cidade, não habitará a tristeza. Nós teremos o senso de justiça. Por quê? A Bíblia diz que o desejo de Deus é que todos se salvem. Ele não quer que ninguém seja condenado. Ele quer que creiam. A gente pega a passagem ali do rico e Lázaro. Eles falam assim, ele fala assim, o rico: manda Lázaro ir lá falar, porque eu tenho 5 irmãos. Aí Jesus diz assim: eles têm a lei e os profetas, que os ouçam. Então, nossos irmãos, amigos, familiares, filhos, seja lá quem for, amado, que eles ouçam a lei, a palavra e os profetas, a igreja que prega. Fala, amado. Esse texto que o senhor deu ali, que está lá em Pedro, apressando-vos, amando e apressando-vos para a vinda. Para a vinda. de Cristo. Agora eu fico com as dúvidas que o brother precisa perguntar. Claro que tudo já tem tempo determinado pelo Senhor. Sim. O Senhor já sabe todas as coisas. Mas esse apressando, quando Paulo fala lá em Romanos sobre os anos de gelo, ele Sim. vai usar um termo assim, ó, até que a plenitude dos gentios tenha entrado. Esse apressar não seria a igreja se dedicar mais a evangelizar as pessoas que ainda não estão em Cristo, para que esse número se complete? Sim. Como nós lemos também em Romanos capítulo 8, que ela aguarda a manifestação do Espírito de Deus. Qual é? Todo esse... Qual foi o termo que você utilizou? Lá em Romanos 11? É 11, né? A plenitude dos gentios, filhos de Deus, que seja completa. Aí onde Paulo utiliza também, em Romanos capítulo 11, e aí todo Israel será salvo, quando a plenitude dos gentios se completar. Então, uma forma da igreja aguardar e apressar, primeiro, né, dentro ali da hermenêutica de 2 Pedro 3, é viver uma vida irrepreensível e cumprir o chamado da vocação dela, de que é pregar o Evangelho. Porque, como lá na passagem de Lucas, ele falou, eles têm a lei e os profetas. Mas Paulo também disse em Romanos 10, como ouvirão se não há quem? E como crerão se não forem enviados? Então, é papel e função da igreja pregar. Não só um evangelismo organizado, estruturado da própria comunidade, mas ter essa percepção da perdição e ter paixão pelas almas perdidas. Essa sensibilidade. Fala. Da mesma forma que o corpo dos salvos será glorificado e restaurado, a alma e o corpo de quem não for salvo também vai a alma e o corpo do inferno. Sim. Também vai ter a ressurreição dos mortos para a condenação. A condenação, exatamente. E a Bíblia não apresenta detalhes, como apresenta alguns detalhes e aspectos do corpo glorificado e da ressurreição dos condenados. Porque ele fala que o mar vai dar os seus mortos, a terra vai dar os seus mortos, né? Ele vai ressuscitar como salvo. Sim. O corpo também, tá? Não será, acredito eu, né? Como digo novamente, entra no campo da conjectura. Não será a mesma composição de transformação, isso é fato, dos salvos, mas ele terá uma ressurreição, mas não é glorificada, não é bela, mas ele vai. É meio que, vamos crer que de repente seja meio que The Walking Dead, meio monstrificado. É tremendo. Amém? Fala comigo, meus amados. Podemos terminar?